Olá pessoal, estamos aqui hoje para darmos início a um projeto aqui da Sabedoria Livros Usados, localizada na cidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Desta vez temos um convidado especial, o nosso amigo Matheus Mariano. Desde já agradeço a presença, que se dispôs a vir conversar um pouco com a gente, a fazer um bate e volta, a fazer trazer um momento de educação, de sabedoria. Por quê? Porque o Matheus, ele é professor de Sociologia e Filosofia da rede estadual aqui do estado de Pernambuco, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. É ativista da juventude, na política, e é pesquisador da área pública e social. Bem, bem-vindo, Matheus. Eu que agradeço o convite. Esse momento é o café com sabedoria, viu, gente? Olha aí o nosso cafezinho, vamos tomar um café, batendo esse papo descontraído, bem legal. Bem, primeiramente, Matheus, antes de tudo, é uma pergunta muito simples, mas é necessária para desenrolar a nossa conversa. Você gosta de ler? Sim, eu gosto muito de ler, acho que faz parte do meu trabalho, né? O trabalho de professor. Não tem como ser feito sem ler, apesar que existe um ou outro professor que é inimigo da leitura, mas o trabalho de professor fundamentalmente é um trabalho que você precisa ler, até você não consegue convencer o aluno a aprender determinada disciplina ou a pesquisar se você antes não é um leitor. Então, eu acho que ler é algo que talvez eu não peguei o gosto pela leitura por ser professor, talvez foi o inverso. Resolvi ser professor pelo gosto anterior pela leitura. Então você aconselha os nossos amigos que estão nos assistindo a lerem, a gostar de livro? Exatamente, né? Gostem de livro tanto quanto vocês gostam de Instagram, WhatsApp ou qualquer outra rede social que o futuro apresentar a gente. Bem, qual foi o último livro que você leu? E qual a tua opinião sobre ele? Eu ainda estou lendo um agora, nesse momento. Eu vou pegar o que eu estou nele, né? Comecei antes de ontem esse livro. Na verdade é uma tese de doutorado que depois foi transformada em um livro pela editora Zaha. O título dele é Pensamento e Ação na obra de Wittgenstein. Wittgenstein é um filósofo que trata sobre linguagem. E aí tô tentando entender um pouco de como a filosofia vê a linguagem, a forma de se comunicar. Acho que isso fala muito sobre o Brasil de hoje. Os nossos problemas hoje, né, na política, nas relações sociais, é muito problema de linguagem. E aí eu estou lendo esse livro na tentativa de achar alguma coisa, algum insight ali que dê para explicar esse contexto de agora. Você falou em filosofia e você é professor de filosofia e você ensina para o ensino médio, né? Exato. Como é ensinar filosofia para estudantes do ensino médio? É um trabalho grande, né? Para adultos, ensinar para adultos já é difícil, para adolescente mais ainda, né? Porque necessita de muitas vezes algo que não está naquele horizonte, né, do adolescente de 15, 16, 17 anos, e aí você precisa o tempo inteiro estar fazendo esse jogo de trazer a realidade deles para a teoria, mostrar que aquela teoria ali explica coisas da vida dele que muitas vezes ele não tem uma explicação para aquilo. Então a primeira saída que ele diz é assim porque é o destino, é porque Deus quis. Mas aí quando ele vê uma teoria por trás, aí ele consegue entender isso, né? Então é um trabalho que você precisa estar sempre se renovando e sempre buscando estratégias para tentar fazer com que esse adolescente ele entenda que a nossa vida em sociedade possui sentido, né? Acho que é o maior desafio. E ainda falando na disciplina de filosofia, a gente estava comentando que ela saiu da grade curricular nacional, né? Mas aqui no nosso município, no nosso estado, como é que ainda tem filosofia na grade curricular? Ainda leciona nas escolas públicas, privadas também? Sim.
Exato. Com a reforma do ensino médio, né, o novo ensino médio, foi desobrigado ter sociologia e filosofia em todos os anos, e aí os estados eles ficaram com a responsabilidade de colocar ou não de acordo com a proposta deles. E aí Pernambuco optou por deixar tanto a sociologia quanto a filosofia. Não como era no modelo anterior, que o estudante ele via as duas disciplinas do primeiro ao terceiro ano, né, dos 3 anos de ensino médio ele via, mas agora ficou sequenciada, mas ainda assim o estudante vai passar ali por essas duas disciplinas. Que maravilha, né? E ainda nesse tema de filosofia, porque é um tema que eu gosto muito, por isso que eu estou explorando, qual é o seu filósofo preferido? Então, eu acredito que eu tenho diversos pensadores que me inspiram, então, desde os clássicos, né, lá na Grécia, o Platão, Aristóteles, que estão há 2000 anos de diferença para o dia de hoje, mas ainda assim conseguem explicar coisas que a gente vive e que a gente muitas vezes não consegue entender. E pessoas também mais contemporâneas, né? Me vem agora na mente Bell Hooks, que é uma filósofa negra dos Estados Unidos, e ela tem muito essa pegada de pensar o papel da mulher, o papel da mulher negra, o papel do negro na sociedade, né? Tem o Silvio de Almeida, que é também filósofo e professor brasileiro, e aí ele também tem esse estudo, né, sobre a questão étnica, a questão racial no Brasil. Então, são pessoas que, de certa maneira, me influenciam, né? Você tem algum escritor favorito? Então, acho que eu vou tomar talvez o Machado de Assis, né? Não diria que é o favorito como se eu fosse um fã, um tiete nesse sentido, mas é alguém que desde muito tempo me imprime em mim uma vontade de querer fazer algo parecido, mesmo não sendo um escritor, né, não sendo um literata como ele é, né, escrever romances e tudo mais, é alguém que a forma como ele escreve, como ele transparece aquilo dali que ele quer colocar no texto, é muito importante para mim. E o outro seria o Graciliano Ramos. Então, acho que Graciliano Ramos ele é muito visceral, né? Nordestino também, tratou da seca, tratou de momentos políticos que o Brasil viveu, e eu acho que Graciliano Ramos também é um outro escritor que eu gosto muito. Bem, vamos voltar um pouquinho para conversar sobre a sociologia na sua vida. Como foi que você escolheu essa profissão de sociólogo? E como é que você acha que ela pode ajudar aos jovens e a nossa sociedade e ao nosso município especificamente, né, do Cabo de Santo Agostinho? A sociologia, ela de certa maneira sempre esteve na minha vida, né? Apesar de minha família não ser uma família de pessoas que efetivamente estiveram na universidade, né? Então, a minha geração, a primeira geração que quebra esse ciclo e que a maior parte, entre 20 e poucos, 30 anos, começa a se graduar. Mas as pessoas que sempre transitaram no ambiente da minha casa e os amigos da minha família sempre foram pessoas muito militantes, né? Pessoas que estavam envolvidas nas questões políticas, sociais aqui do Cabo, professores, professoras, né? Como Eliane, a sua própria tia, que é educadora da reforma agrária, é uma professora, alguém também milita do MST, exato, e sempre trouxe, né, essas questões para ir ali desde de moleque, ouvindo essas pessoas conversarem, nesse lugar aqui que hoje é essa livraria, mas que nem sempre foi livraria, né? Durante muito tempo foi negócio, e durante muito tempo da minha infância eu passava minhas tardes aqui, né, com minha tia trabalhando nesse lugar e eu ouvindo diversas pessoas que transitavam, e essas pessoas falavam para mim sobre sociologia, e isso naquele momento, obviamente, eu não conseguia entender que era sociologia, só depois, no ensino médio, que eu pude entrar em contato com a disciplina
e aí eu fui entender que aquilo dali já estava no meu dia a dia. Então meio que foi não é natural porque é um processo social, né? Mas é como se fosse um desaguar de um processo de algo que já estava no meu dia a dia há muito tempo. E para a juventude do município, para o município, a importância dessa consciência sociológica, como é que você tenta levar isso para os jovens que você lida, que você ensina, que você milita, né, na juventude, como você falou? Então, como é que você tenta trazer essa consciência para os jovens? Na sociologia, sobretudo no ensino dela, a gente trabalha com 3 justificativas básicas assim para a sociologia ela sair do campo acadêmico e estar circulando no dia a dia, né? O primeiro dela é a questão de desnaturalização e estranhamento do mundo, né? Então, a sociologia, como uma ciência que estuda o social, estuda a política, a justiça, a economia, a religião, estuda todos esses fenômenos, como essa ciência, ela permite que a gente trate a vivência social como algo que não é natural, é algo cultural, é algo construído. Então, esse é a primeira justificativa, né? Eu, enquanto jovem, enquanto adolescente, adulto, idoso, estranhar e naturalizar e desnaturalizar o mundo à volta, saber que tudo possui um processo de construção histórica e social e que nada é natural. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, você pode ter a sociologia como uma ferramenta para que o cidadão, né, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, ele se torne um cidadão ativo. Porque o cidadão não é só aquela pessoa que tem o direito de votar. A gente costuma pensar que o cidadão eu só sou cidadão no momento que eu voto. Mas a cidadania acontece o tempo inteiro. E a sociologia pode ser uma ferramenta de cidadania. Quando eu entendo que por exemplo, uma política pública. Então, eu sei que a minha escola, para estar boa, ela precisa de uma política de educação. Para eu ter uma biblioteca pública na minha cidade, um teatro, um cinema na minha cidade, é uma política de cultura. Então, a sociologia pode servir como essa ferramenta para que eu compreenda o funcionamento político da sociedade. Então, seria uma outra justificativa. E, por fim, uma justificativa mais técnica, né? Não dá para governos, por exemplo, funcionarem sem analisarem a sociedade e o impacto que aquelas ações tomam. Então, como é que eu sei, por exemplo, no meu campo, né, de pesquisa, que é a questão da segurança pública e da educação? Então, como é que eu sei que uma política de prevenção à violência está funcionando ou não? Como é que eu sei que determinada ação deve ser feita ou determinada ação que está se fazendo, ela não está surtindo efeito? É com pesquisa. E quem faz essa pesquisa é a sociologia. Então, seriam esses 3 campos aí. Bem, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou aprendendo muito com o Matheus. Bem, eu vou deixar ele à vontade para que ele diga com os olhos dele como ele enxerga o nosso município, as nossas políticas públicas e aonde é que ele milita. Bom, o Cabo é uma pergunta, tentar sintetizar, né? É bem longa, ampla, mas é legal. É uma cidade potente, né? Uma cidade que tem uma juventude potente, tem uma riqueza econômica, cultural, histórica enorme, mas que a gente não soube até agora fazer essa potência se transformar em algo de positivo para a sociedade, né? Então, desde o ano de 2014, aí eu já vou emendar uma questão na outra, desde o ano de 2014 que o Cabo de Santo Agostinho é considerado pela ONU, pelo IPEA, né, e pela Secretaria extinta, né? Espero que a partir de 1 de janeiro de 2023 volte Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, a cidade com a juventude mais vulnerável à violência do Brasil. Dos mais de 5 mil municípios que o país tem, 5.200 e alguma coisa, o Cabo é desde 2014 o que tem a juventude mais vulnerável à violência. E o que significa dizer isso? O jovem do Cabo, ele está mais propenso a ser o agressor ou então ser vítima de uma agressão, ser assassinado ou então sofrer com assalto, com algo nesse sentido.
E isso é fruto de falta de política pública. A mesma cidade que foi considerada o Eldorado pernambucano por conta de Suape, é a mesma cidade que tem a juventude como a mais vulnerável à violência, que sofre mais o impacto da violência no país inteiro. Muito mais vulnerável, por exemplo, os jovens do Rio de Janeiro, capital, ou de São Paulo. E isso é falta de política pública, né? Essa vulnerabilidade ela é construída por acesso à educação, acesso à cultura e prevenção, emprego, renda. E tudo isso somado faz com que o Cabo seja essa cidade vulnerável. E a minha militância está em tentar acabar com essa vulnerabilidade ou pelo menos diminuir. Bem, como é que você vê a importância de existir espaços como este, com livros, com muito conhecimento à disposição, de forma gratuita muitas vezes, de forma bem acessível, no nosso município que não é tão pequeno, não é mesmo? E ser a única livraria do município. Pois você falou, não é tão pequeno, né? O Cabo é maior, por exemplo, que Recife, em extensão territorial, em população não, mas em extensão territorial é maior que o Recife. E a gente só tem uma única biblioteca ou livraria, né? E que durante muito tempo a gente ficou sem nenhuma. Né? E isso impacta, por exemplo, na visão que esse adolescente, que esse jovem, que essa criança vai ter de mundo. Se eu não tenho o livro, né? Se eu não tenho a cultura, a educação, a leitura como algo que faz parte do meu dia a dia, o que vai entrar nesse lugar, né? Nesse espaço em aberto, quase sempre é a violência. Né? Uma sociedade que não lê, uma sociedade que não tem cultura à disposição. Cultura a gente tem, obviamente se produz em todo lugar, mas a gente não tem espaços dedicados a ele. Então, uma sociedade onde a gente não tem o acesso a esses espaços, né? Tinha até esses dias, já foi até pintado na Praça da Estação uma frase em um muro que dizia que uma cidade sem arte, a violência vira espetáculo. Né? Em uma sociedade também, uma cidade sem livrarias, sem livros, a violência vai virar o espetáculo, vai virar o entretenimento. Né? Caetano Veloso tem até aquele disco que é Livros, tem uma música que também se chama Livros, e aí você pode até, se não conhece, dar uma pesquisada depois, que ele diz que os livros é aquilo que pode nos fazer lançar mundo nos mundos, né? E isso é uma ideia, a música inteira, mas essa frase é muito importante, né? Lançar mundo no mundo significa lançar sentido à nossa realidade. E sem livros, a gente não consegue lançar sentido à nossa realidade. Você pode até pensar, mas eu posso achar um livro na velocidade de um clique. Mas não é a mesma coisa. A imersão, estar num lugar assim que promova essa sensação é completamente diferente. Isso pode mudar completamente o rumo da trajetória de vida de um adolescente, de uma criança. Quando eu tive a ideia de abrir essa livraria social aqui, e foi durante a pandemia, no finalzinho da pandemia, eu senti muita resistência e muitas críticas dizendo que eu estava indo de encontro à evolução tecnológica. Então, mas mesmo assim, como eu adoro livro em papel, até hoje nunca consegui ler um e-book. E aí eu disse, não, enquanto tiver gente da minha idade pra cima, gente como eu, e pra minha surpresa, já há quase 3 anos que a gente está aberto aqui no Cabo, em atividade, eu tenho percebido que alguns jovens têm muito interesse pelos livros físicos. E aí, o que é que você acha do livro físico e do e-book? Dessa facilidade que tem o e-book, mas que como a oferta é tão grande que às vezes a pessoa não consegue nem concluir a leitura. Já apareceu outro, já apareceu outro, já apareceu outro, já apareceu outro. E, na sua opinião, o que é que você pensa sobre essa resistência? Essa polêmica. Eu não tenho essa visão apocalíptica, né, de que, sei lá, o livro digital vai matar o físico. Tá? Então, é uma visão mais agregadora. Então, eu tenho, né, o dispositivo que lê e-books,
e também tenho alguns livros físicos. Inclusive, eu tenho mais livros digitais do que físico. Isso por exemplo, se você é universitário e está vendo essa conversa, provavelmente você passou por isso, né? Os livros da minha área, por exemplo, costumam ser livros caros. Então, boa parte da minha formação ela foi com livros em PDF. E a minha biblioteca digital ela é até maior do que a física. Até já estava dando olhada por aqui e eu vi livros que, por exemplo, eu tinha em PDF durante a graduação e eu achei aqui, inclusive, e já vou sair daqui com ele, que eu nunca tive acesso a ele físico, mas eu acho que os dois também eu tenho uma visão mais aquela coisa, né, a biblioteca grande, vários livros em casa, então parte do meu imaginário é formulado por isso, mas eu também admito a possibilidade de outras formas de leitura, né? Agora, um dia desses eu me peguei pensando o seguinte, o leitor, né, digital, tenho quase mais de 5 mil livros nele, na biblioteca dele, mas aí eu fiquei pensando, esse leitor digital que é de uma marca específica, eu só consigo ler aquele livro dentro dos leitores daquela marca. Mas na dinâmica, é uma dinâmica de mercado, né? O livro ali é uma dinâmica do capitalismo. Um dia que a marca disse, não me interessa mais produzir esse dispositivo que ler livros, o que é que eu vou fazer com a minha biblioteca de 5 mil livros? Provavelmente ela vai ficar inviável, não vou conseguir acessar em outro dispositivo, né? E por outro lado, você tem novas impressões, né? Eu tenho uma crítica às novas impressões. Você pega, por exemplo, livros mais antigos e livros impressos mais novos. E às vezes a qualidade dele é menor do que os antigos. E aí as editoras também precisam ter um pouco mais de carinho na hora de produzir o livro, né? A gente tem uma tradição de impresso no Brasil que construiu livros incríveis, né? Aqui tem uma pilha, você não está vendo, mas tem uma pilha aqui, duas na verdade, de livros, acredito que da Enciclopédia Barça, né? E que Barça e Mirador. É capa dura e é costurado, então é uma impressão feita de uma maneira muito cuidadosa e muito duradoura, né? Esse livro daqui deve ter pelo menos uns 20, 30 anos e ele está intacto. O livro ele não solta uma página. E isso daí é também de um modelo de impressão que essa busca pelo lucro foi deixando um pouco de lado, né? Então, essa coisa, eu acho que o importante é a gente conseguir unir os dois mundos. Bem, pessoal, a gente teria panos para as mangas, muitas perguntas, mas as redes sociais limitam o nosso tempo. E eu queria deixar que, antes de dar a palavra para Matheus falar o que ele tiver vontade, para os nossos, para quem estiver nos assistindo, eu queria agradecer a presença, a disponibilidade. Ele veio com toda boa vontade, todo carinho, nem pensou, nem pestanejou, já disse sim logo. E quero que venha outras vezes, a gente amadurecer o diálogo, partir para um outro diálogo mais profundo, se você quiser. E aí a gente vai enriquecendo. Teremos outros convidados, a gente está só começando. Eu acho muito importante isso aqui para o município, para a educação, para a cultura do nosso município. Então, e para isso eu queria agradecer a visita dele, presenteando com um livro meu, que eu lancei recentemente, que é O Saber ou a Ignorância. São reflexões de cunho filosófico e de autoajuda. Então, que é um livro sem grandes pretensões, mas que eu coloquei aí alguns pensamentos meus, algumas reflexões que, se você parar para falar assim, uma leitura rápida, não vai ter não vai frutificar, mas parar para refletir vai ser encontrar coisas boas. Então, um presente meu de agradecimento por você ter vindo. Obrigado. E use aí as nossas redes sociais para deixar o seu recado para todos. Lembrando que isso aí vai rodar o mundo todo. Exato. Então eu quero aproveitar, né, para deixar o convite a você que está aqui na Cidade do Cabo. Venha, né, dar uma observada no acervo da livraria. Tem muito livro
bom, muito livro que vai possivelmente responder aí algumas perguntas que você tem, talvez sobre você, sobre o mundo, a família. Então, primeira coisa é venha, o espaço físico está muito bem construído, tem livros de altíssima qualidade, né? E a outra coisa que tem uma pergunta ali no script, e que vale fechar com ela, né? Quem me transmitiu esse apreço, né? Pela leitura, eu acho que vale ressaltar, não dá para não falar, que é do saudoso José Alonso, né? Acho que a pessoa que mais me transmitiu esse apreço pela leitura, pelo conhecimento, né? pela sociologia, pela filosofia. E eu acho que é isso. Eu não tenho habilidade artística nenhuma. Se eu fosse artista, talvez eu não fosse professor. Eu acho que eu faço ciência porque eu não sei fazer arte, mas eu sou um grande admirador da arte. E eu acho que a leitura, ela às vezes é densa, ela às vezes destrói esse glamour, mas por outro lado ela constrói uma capa, uma protetora que faz você avançar, que faz você derrubar barreiras. Então a leitura, a educação, né, é a chave para a gente conseguir desmobilizar essa série de ideias que estão ressurgindo na sociedade brasileira, né? Ideias de exclusão do outro, ideias de destruição do outro e de tudo que foi construído. Então, os livros podem ser trincheiras e efetivamente são trincheiras. Então, não deixe a leitura morrer. A leitura é uma ferramenta que a gente precisa utilizar para poder construir um mundo melhor, poder evitar até a volta à barbárie, né? Então acho que a leitura é o nosso último fronte de civilização. Bem, pessoal, Matheus, muito obrigada. E você, estamos aqui disponível, tanto fisicamente, aqui presencialmente, quanto nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Nós estamos em todas as redes sociais, bem acessível, também na Amazon, na estante virtual. Então não tem desculpa de não ler e de se enriquecer com isso. Um forte abraço e até o próximo Café com Sabedoria. Tchau, tchau, minha gente.